Eu estou gravando esse vídeo aqui especificamente para o presidente do STF, ministro Fachin. Senhor ministro, Vossa Excelência, o senhor precisa urgentemente dar férias para Gilmar Mendes. Gilmar Mendes não está bem. Eu acho que como presidente da corte, o senhor tem que se preocupar com a sanidade mental e física dos membros da mais alta corte do nosso país. Por último, durante uma sessão do STF, ele foi para cima agora do despachante do Moraes. O Paulo Gonet perdeu completamente o equilíbrio, já não está mais em condições mentais sadias, está indo pro tudo ou nada. É o ódio tomando conta do indivíduo. Gilmar trava inacreditável queda de braço com a cúpula da PGR. É isso mesmo. A informação divulgada pela jornalista Malu Gaspar é inacreditável. Gilmar Mendes estaria fazendo enorme pressão junto à Procuradoria-Geral de Justiça para que peça a inclusão do ex-governador Romeu Zema no famigerado inquérito das fake news. Dado a notória ilegalidade do ato, a ofensiva do decano do Supremo está enfrentando resistência na cúpula da Procuradoria-Geral da República. Gonet vem sendo aconselhado a não fazer nada e deixar o assunto morrer. O clima nos bastidores da PGR é de apreensão com o pedido de Gilmar, já que a maioria dos subprocuradores gerais da República avalia inclusive que o Supremo já deveria ter encerrado o inquérito das fake news. Mas existe um problema nessa questão. Zema não vai deixar o assunto morrer e dentro em breve deve lançar mais um episódio da série Os Intocáveis, retratando justamente a relutância de Gonet em pedir a sua inclusão no interminável inquérito. Eu estou gravando esse vídeo aqui especificamente para o presidente do STF, ministro Fachin. Senhor ministro, Vossa Excelência, o senhor precisa urgentemente dar férias para Gilmar Mendes. Gilmar Mendes não está bem. Eu acho que como presidente da corte, o senhor tem que se preocupar com a sanidade mental e física dos membros da mais alta corte do nosso país. E através das últimas entrevistas e falas do Gilmar Mendes, fica mais do que comprovado que ele não está bem, ele precisa de fazer alguma espécie de retiro para recuperar a sanidade mental. Desde que o nome dele foi incluído no relatório do crime organizado, desde que tentou indiciá-lo o ministro Alessandro Vieira, Gilmar Mendes deu algumas entrevistas cometendo graves erros e destruindo a quase inexistente reputação da nossa Suprema Corte. Como você sabe, cometeu homofobia, zombou do sotaque do Zema por ser mineiro. Depois disso, que se depender dele, ele vai barrar o impeachment de ministro do STF. E por último, durante uma sessão do STF, ele tenta explicar que o caso Master não é um caso do STF. Só que ao fazer isso, ele complica ainda mais a reputação de uma corte que já está tão desgastada. De fato, os números do Datafolha divulgados em 11 de março são eloquentes e desautorizam qualquer... Datafolha publicou uma matéria, uma pesquisa, em 11 de março. 11 de março são quase 2 meses atrás, que mostrava uma desconfiança do STF de 43%. Ele tenta explicar que, no frigir dos ovos, o STF, Congresso, Presidência, todos sofrem por desconfiança, por uma crise institucional, nacional. Então não é um problema apenas do STF. De fato, os números do Datafolha divulgados em 11 de março são eloquentes e desautorizam qualquer leitura seletiva da crise de credibilidade que atravessa o país. 45% dos brasileiros desconfiam do Congresso, 43% da Presidência da República, mesmo índice que o do STF. 43% em 11 de março, como diz o Gilmar Mendes, desconfiam do STF. Pois hoje sai uma pesquisa do Real Time Big Data mostrando que 55% dos brasileiros desconfiam do STF. Nós saltamos em 2 meses de 43% para 55%. São 12% de aumento em pessoas que desconfiam. Nós temos a esmagadora maioria do Brasil desconfia. Mas voltamos à fala do STF, do ministro do STF, para você entender que a situação se agrava ainda mais. 36% da imprensa, 52% dos partidos políticos. Temos, portanto, um quadro de descrédito generalizado impulsionado pelas dificuldades que o Estado brasileiro
tem enfrentado para atender demandas básicas dos cidadãos. Nesse sentido, pretender resolver a crise de confiança mirando apenas o Supremo Tribunal Federal é, no mínimo, ingenuidade, mas mais provavelmente miopia deliberada e intenções obscuras. The consolidation. Falar então que desconfiar ou culpar o STF é miopia ou deliberada, só que tem um problema, ministro Gilmar Mendes. É justamente o STF, a instituição que deveria colocar na prisão os outros corruptos. É justamente o STF que tem a última palavra sobre tudo. Desconfiar da imprensa, desconfiar do Congresso, desconfiar do presidente, tudo bem, porque no final das contas, qualquer crime cometido por essas instituições, por essas pessoas, serão julgados no STF. O problema é que agora é o STF o detentor do maior nível de rejeição ou desconfiança no Brasil. Justamente a corte que deveria não ser política, deveria ser técnica, que deveria ser a última palavra sobre tudo, tem hoje o maior nível de desconfiança no Brasil. Como o senhor disse, 45% desconfiam do Congresso, 43% do presidente, 38% da imprensa. Só que agora o STF está com 55%. Não é razoável que nós possamos viver em um país onde a Suprema Corte, que tem a última palavra sobre tudo, que é responsável justamente por pegar os corruptos, alvos de desconfiança, e colocá-los na prisão, ser ela mesma a fonte de maior desconfiança na nação. Não é razoável isso. E por que isso está acontecendo, Gilmar Mendes? O senhor barra todas as vezes que a justiça, ou que um outro colega, ou que uma CPI vai investigar bandido. O senhor dará habeas corpus, 260 habeas corpus que o senhor já deu, até 2019, chegando a dar 80 habeas corpus em um ano, sempre para traficante faccionado. Alexandre de Moraes com mensagem de visualização única, esposa do Moraes recebendo Daniel Vorcaro, Dias Toffoli recebendo dinheiro através de uma empresa que ele era sócio oculto e tinha mentido que não era sócio oculto. Tudo isso, senhor ministro Gilmar Mendes, mostra para o Brasil que o problema hoje não é o STF, são membros que foram colocados nessa corte que estão destruindo por dentro, corrompendo por dentro, a corte que deveria sim ser o baluarte da justiça, a guardiã da Constituição. Então, mais uma vez, ao fazer uma fala tentando defender o indefensável, o senhor contribui em acelerar o processo de rejeição dessa corte. Todas as vezes que o senhor abriu a boca, mais rejeição a corte consegue. E com certeza, depois dessa fala de hoje, amanhã, a desconfiança vai para 60%, 65%. Vai chegar um momento que nem mesmo os membros da corte vão confiar nela. Que situação, hein, Gilmar? Que situação. E uma pessoa que tinha sido tão ponderada, conseguiu se manter longe do holofote durante tanto tempo, agora é hoje o epicentro. O senhor conseguiu sequestrar o holofote de Dias Toffoli e Gilmar Mendes. E Alexandre de Moraes, que está sendo mais esperto de todos. Está quieto. Está fazendo as atrocidades dele, mas nos autos. Não fica dando entrevista, não fica falando besteira. Agora você fica uma atrás da outra. Quanto mais entrevista, pior fica a situação. E agora não é nem entrevista. Agora é uma sessão do STF. Existe uma expressão em inglês que descreve exatamente o que o STF está fazendo nesse momento, nessa reta final desse ano, aí, antes das eleições, que é a drop the gloves. Drop the gloves quer dizer literalmente soltar ou deixar cair as luvas. Essa expressão ela vem do hóquei. Quem já assistiu hóquei já deve ter visto. Quando duas pessoas entram em uma rivalidade muito séria, quando a tensão fica muito grande e eles querem sair pro pau, pra porrada, eles soltam as luvas. Se você não viu, eu separei esse trechozinho aqui. Eu quero que você preste atenção nesses dois jogadores. A tensão, né, foi ficando muito tensionado o embate entre os dois durante o jogo. Até o momento em que eles não aguentam mais e fazem isso aqui, ó. They're going to drop him as soon as this thing goes. The officials know. Beniers will step into the circle. Na hora que o juiz apitar para liberar o jogo, olha o que eles vão fazer. McCann getting a talking to from the referee. Drop the puck. And here we go. Aí, ó. Aqui eles soltaram, deixaram cair as luvas, tá vendo? Quando isso acontece, quer dizer o quê? Que é isso aqui que vai acontecer. Ó. Garland and McCann are going to drop him and square off, and here we go.
Jared McCann. É isso. Por que eu estou falando dessa expressão para vocês? Porque é exatamente isso que esse cidadão aqui está decidindo fazer. Depois que o nome dele foi colocado no relatório do crime organizado e foi indiciado como uma pessoa que ajuda ali o crime organizado, Gilmar Mendes deu várias entrevistas. Atacou o Zema, o sotaque do Zema, atacou o Zema de forma homofóbica, disse que vai barrar o impeachment. E é uma besteira atrás da outra. E aí, ele foi para cima agora do despachante do Moraes. Quem que é o despachante do Moraes? Esse aqui, ó. Gilmar pressiona para enquadrar Zema, mas enfrenta resistência na cúpula do PR. Isso aqui, cara, ele tá soltando a luva e ele tá indo para o Procurador-Geral da República e tá meio que pressionando, está pressionando o Paulo Gonet a colocar o Zema no inquérito, a condenar o Zema. A intenção é tornar Zema inelegível, tornar Flávio Bolsonaro inelegível, tornar Alessandro Vieira, Van Hatten e várias outras pessoas que eles estão trabalhando para torná-los inelegíveis. Esse é o objetivo deles. E por que ele está agindo dessa forma e não no TSE? Aí eu venho aqui para mostrar para você. Gonet, STF avança sobre casos com impacto eleitoral e pode esvaziar a atuação do TSE em 2026. No TSE hoje, o mal não tem mais a maioria como já tinha no passado, que foi em 2022, você se lembra do que o Moraes fez. Nós temos ali Cássio Nunes, André Mendonça, então ali eles não vão conseguir tornar inelegível ou impedir a candidatura dessas pessoas. O que lhes resta fazer? Condená-las no STF. Só que para condená-las precisa do Paulo Gonet, precisa que o Paulo Gonet chancele essa perseguição. E o Paulo Gonet agora está encurralado. A melhor imagem que mostra o que está acontecendo é isso aqui, ó. É o Paulo Gonet, né, coitadinho do Paulo Gonet, que é o despachante do Moraes, todo mundo sabe disso. Tomou uma decisão mais absurda que a outra nesses últimos 2 anos aí. Agora o Gilmar Mendes quer controlar a Procuradoria-Geral da República abertamente, algo que nem o Moraes fez. Moraes fazia isso nos bastidores, ele não soltava para a imprensa que ele estava pressionando o Gonet para condenar Bolsonaro, até porque isso desmoralizaria o processo inteiro, o julgamento. Agora, o Gilmar Mendes, gente, ele tirou as luvas, ele deixou as luvas cair e agora é ir pro tudo ou nada, ó. Após pedir a inclusão do ex-governador de Minas Gerais, Romão Zema, no inquérito das fake news por conta da postagem de um vídeo satírico em que era retratado como fantoche, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, tem pressionado nos bastidores o Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, a dar aval à sua iniciativa. Mas a ofensiva do decano do Supremo de enquadrar o pré-candidato do Novo à presidência da República enfrenta resistência na cúpula da Procuradoria-Geral da República. Então, sim, o Paulo Gonet está mostrando até uma certa virilidade aí, né? Porque ele com o Moraes, eu não sei o que o Moraes tem sobre ele, que ele acata tudo que o Moraes manda. Mas no caso do Gilmar Mendes, eu acho que é tão grotesco, é uma aberração tão grande, que eu acho que ele já está meio, né, preocupado em não seguir à frente nesse jeito. Aqui, ó, vou pegar essa aqui para você. Os últimos movimentos de ministros do Supremo Tribunal Federal indicam uma tendência de atuação em casos com impacto eleitoral, o que na prática pode esvaziar o papel do Supremo Tribunal Eleitoral nas eleições de 2026. Esse movimento já apareceu em episódios envolvendo o ex-governador de Minas Gerais, Romeu Zema, Flávio Bolsonaro e o senador Alessandro Vieira. Esse aí é o caso, né, que ele era o relator da CPI do crime organizado. Mas tem também Marcel Van Hatten, eu que fui tornado réu na semana passada, e tem outros nomes que eu não me lembro agora, que também estão na Gilvan da Federal, e outros nomes que eles estão abrindo inquéritos e condenando, ou tentando condenar essas pessoas por palavras, por falas, por postagens. Tem dezenas de inquéritos e pessoas réus aí por corrupção, que tá todo mundo tranquilo, ninguém tá perdendo um minuto da noite de sono. Agora, falas, opiniões, palavras, justamente aquilo que o artigo 53 da Constituição nos protege, aí não, aí tem que derrubar essas pessoas. Tirou as luvas. Gilmar Mendes, e isso só acontece quando a pessoa já perdeu completamente o equilíbrio. Ela já não está mais em condições mentais sadias. Ela está indo pro tudo ou nada. É o ódio tomando conta do indivíduo. E é o que está acontecendo hoje com alguns membros do STF. Mas o que mais se destemperou mesmo, o que mais perdeu o controle é, sem sombra de dúvidas, o nosso querido decano, Gilmar Mendes, que se continuar desse jeito, pode ser que entre também no processo já para receber o impeachment no ano que vem, porque o cara está completamente descontrolado.
Lula e Alcolumbre estão numa queda de braço para ver quem evita mais tempo assinar, promulgar, colocar em vigor o PL da dosimetria. Eu vou te explicar essa história agora, mas vou te explicar também por que a Débora Dubaton e o Moraes impedindo que o benefício dela fosse concedido ontem tem a ver com isso e tem a ver com uma estratégia do STF para impedir que o PL da dosimetria aconteça. Eu sou André Marcília, advogado constitucionalista e comentarista jurídico, e peço que antes de qualquer coisa você se inscreva aqui no meu canal e que deixe like nesse vídeo. Muito bem, o fato é o seguinte, o Congresso comunicou ontem ao Planalto, ontem à noite, que o Lula tem até quarta-feira para promulgar, colocar em vigor, assinar o PL da dosimetria, fazer valer. Se ele não fizer isso, o que acontece? O próprio Alcolumbre, nasce no Alcolumbre o direito de fazê-lo. E se o Alcolumbre não fizer, sabe para quem vai? Vai para o vice-presidente do Senado a função de fazer. E se nenhum deles fizer, caberá a possibilidade de se ajuizar um mandado de segurança por parte do Senado para fazer valer a promulgação, a colocação em vigor desse PL da dosimetria. E aí é que entra a história. O STF pode acabar com ter o PL da dosimetria nas suas mãos. Mas antes disso, a pergunta que fica é: por que o Alcolumbre não quer assinar e nem o Lula? Por que está essa queda de braço? O Lula, é claro, ele não quer assinar porque ele vai assinar o atestado de óbito da sua própria carreira. Ele vai assinar com isso a sua derrota completa para o Senado. Então ele não quer ter isso na sua biografia, ele não quer ter isso nas suas costas. O Alcolumbre, por sua vez, ele também não quer. A gente sabe que o Alcolumbre auxiliou a que tudo isso acontecesse dentro do Senado, mas ele não quer na sua biografia ser uma pessoa vista como junto daqueles que estão dizendo que a democracia caiu, que a anistia é necessária, que o Brasil precisa dessa renovação política de direita. O Alcolumbre, ele gosta de ficar nos bastidores quietinho, ganhando com todo mundo. Então, o Lula não quer assinar porque é um atestado de óbito da sua própria carreira. O Alcolumbre não quer ganhar essa fama promulgando essa lei, entrando assim, digamos, para a história. E aí é que entra o problema, porque se ninguém fizer isso, vai cair na mão necessariamente do STF. E aí é que entra a Débora Dubaton e o Moraes. Ontem nós vimos o Moraes negando um pedido de benefício para a Débora Dubaton, dizendo a lei ainda não foi promulgada. Esquisita essa postura do Moraes, porque bastava ele deixar na gaveta e aguardar a promulgação da lei. Por que ele não fez isso? Por que ele deu essa resposta? Talvez para querer riscar o chão dizendo, eu vou aguardar promulgar, e se não for promulgada, eu não vou dar o benefício, e dizer que a culpa é dos outros. Portanto, meus caros, pode ser que nós estejamos no meio de uma estratégia muito da malandra, por parte até do próprio STF, de ver Lula e Alcolumbre brigando, aguardarem a judicialização para essa lei ser promulgada, ser colocada em vigor e os benefícios serem concedidos, e até lá o Moraes não vai fazer nada, vai sentar em cima desses fatos e desses processos e ficar aguardando o PT ajuizar uma ação para questionar o PL da dosimetria, o Senado ajuizar um mandado de segurança, que é a medida cabível para fazer valer a promulgação, e no final quem vai dar a voz? O STF. Quem vai dar a voz ao PL da dosimetria? Quem vai colocar para valer isso para rodar? O STF. Portanto, a última palavra voltará a ser do STF. Deixará de ser do Senado, deixará de ser do Lula, e o STF estará com a faca e o queijo na mão e vai colocar para valer, vai colocar para rodar, vai dar eficácia a esse PL da dosimetria quando ele bem entender. Portanto, meus caros, essa queda de braço ocorrendo entre Alcolumbre e Lula pode fazer com que o poder de levar essas pessoas, esses réus do dia 8 de volta para casa, esse poder pode estar de volta às mãos do STF, de volta às mãos do Moraes. E aí, sabe-se lá quando isso vai acontecer, e mais, sabe-se lá a que preço, porque pode ser que o STF queira entrar nesse balcão de negociação que começou a haver dentro do Senado. Pode ser que o STF esteja querendo entrar para dizer, opa, e o meu? Meus amigos, só faltava essa.
Se você acha que o PL da dosimetria vai ser barrado pelo STF, ele vai entrar numa negociação com o Senado. Se você acha que a gente vai ter uma queda de braço que entregue de volta a bola para a Corte Suprema, deixa aqui o seu comentário. Se você acha que não, deixa também. Quero ler o que você pensa a esse respeito. Até lá, um abraço. Bom pessoal, esse foi mais um vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa o like aqui para fortalecer nosso canal. Logo eu volto trazendo mais informações da política para vocês. Um forte abraço, fiquem todos com Deus e até a próxima.